mensagem da palavra do Senhor ao teu coração e à tua vida. E para isso, convido a uma leitura bíblica da palavra do Senhor, que se encontra no primeiro livro da Bíblia, chamado Livro de Gênesis, capítulo 19, versículo de número 17. Está escrito assim o texto sagrado. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Amém. A leitura bíblica que eu acabo de fazer nessa manhã, ela nos traz um ensino profundo e tremendo para as nossas vidas. Na verdade, o texto bíblico nos informa acerca de um homem chamado Ló. Ló, sobrinho do grande patriarca na fé chamado Abraão. A Bíblia nos informa que após um período de tempo em que Abraão passou no Egito, a Bíblia nos diz que ele saiu com muita riqueza, ouro, prata, servos e serva, a ponto de a terra, aonde Abraão passou a habitar, não comportar, ou seja, a riqueza e a fazenda de Abraão. E a Bíblia nos informa que houve então contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E Abraão, como possuía visão de Deus, visão espiritual, ele chama Ló para uma conversa. E ele diz: está acontecendo contenda entre os meus pastores e os teus pastores. Mas não haja contenda entre nós. Se tu queres ir para a direita, eu vou para a esquerda. Mas se tu queres ir para a esquerda, eu vou para a direita. Uma coisa não deve acontecer na nossa família, é contenda, porque nós somos parentes. E a Bíblia nos informa que Ló, então, ele escolheu toda a campina do Jordão. Escolhendo toda a campina do Jordão, nos informa a Bíblia Sagrada, que ele começou a armar as suas tendas naquelas campinas, e foi armando tenda, e sem se aperceber, a Bíblia nos informa que ele estava agora residindo na cidade que nós conhecemos, chamado de Sodoma e Gomorra. E passando muito tempo naquela cidade, a Bíblia nos informa que a maldade do coração das pessoas que moravam na cidade de Sodoma era má diante do Senhor. E Deus, então, ouvindo a intercessão de Abraão, porque Abraão sabia do perigo que o seu sobrinho estava correndo ao morar, ao residir na cidade de Sodoma. E Abraão então vai diante do Senhor interceder pelo seu parente, pelo seu sobrinho. E a Bíblia nos informa que Deus então, após um longo período de conversa com Abraão, ele envia, diz a Bíblia, anjos para a cidade de Sodoma, com uma missão específica de livrar o sobrinho de Abraão. E diz a Bíblia que quando esses anjos chegaram na cidade, a maldade do coração dos homens daquela cidade era tão grande que eles tentaram abusar dos anjos do Senhor. E a Bíblia diz que com toda a autoridade, os anjos então cegaram aquelas multidões. E no outro dia, a Bíblia nos informa que os anjos estavam apressando com Ló e com a sua família para que saísse da cidade de Sodoma, porque haviam recebido uma mensagem de Deus que o pecado daquela cidade era tão grande diante do Senhor que Deus estava a ponto de exterminar aquela cidade. E parece-me, pelo contexto bíblico, que Ló estava protelando esse julgamento de Deus, porque não queria sair da cidade de Sodoma e Gomorra. Então nos diz a Bíblia que os anjos pegaram na mão de Ló, pegaram na mão da sua mulher, das suas duas filhas, e começaram então a forçar que saísse daquela cidade. E aí nós lemos no versículo de número 17. Os anjos tirando Ló e a sua família da cidade, colocando fora, entregaram essa mensagem: escapa-te por tua vida e não olhes para trás de ti, e escapa lá para o monte. Lendo esse texto bíblico, eu lembrei do Salmo 121, quando o salmista Davi expressou da seguinte forma: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A mensagem que os anjos entregaram a Ló em Sodoma e Gomorra é uma mensagem que hoje eu e você devemos prestar muita atenção. Quem sabe você não esteja vivendo num ambiente semelhante ao ambiente de Ló, mas quem sabe você esteja vivendo dentro da sua alma um momento de angústia, um momento de necessidade espiritual, um momento de fraqueza, e você não sabe como sair dessa situação. Caro ouvinte, quem sabe você se meteu numa situação em que você não queria ter se metido, e agora, com suas forças físicas, você não consegue mais sair. Com a sua sabedoria, você não consegue mais sair. Com a sua esperteza, você não consegue mais sair. Você se meteu numa situação complicada, e é somente o Senhor que pode vos tirar dessa situação. Se for preciso hoje tirar você da situação em que você se encontra, Ele pode novamente mandar um anjo e entregar a mesma mensagem ao teu coração, dizendo: escapa-te por tua vida. Deus está falando ao teu coração nessa manhã. Deus está divertindo você nessa manhã. Deus quer o melhor para a sua vida nessa manhã. Ele sabe a situação em que você está vivendo. E Ele sabe que você não gostaria de estar vivendo esse momento. Quem sabe você fez tudo certo. Quem sabe você fez um bom planejamento. Mas as coisas saíram erradas. E agora você está vivendo um dilema. Você não consegue dormir. Você não consegue mais trabalhar. Quem sabe a depressão tem tomado conta da sua vida. Quem sabe pensamento de suicídio tem tomado conta de você. E você já procurou psicólogo, psiquiatra, e está dizendo: não consigo mais sair dessa situação. Olha, amigo, Ló também não conseguia mais sair de Sodoma e Gomorra. Estava preso ao pecado daquela cidade. E então Deus entrou em ação e tirou fora daquela cidade e disse: não olhes para trás de ti. Deus tirando você nessa manhã da situação aonde você se encontra, levante a cabeça, siga em frente e não olhe para trás. Esqueça, conforme disse Paulo, as coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Quando nós acreditamos, quando nós confiamos que Deus tem sempre o melhor para nós, Ele tem um lugar de refúgio. Veja que os anjos disseram a Ló: escapa lá para o monte. Ou seja, havia um lugar preparado para repouso de Ló e de sua família. Quando Deus fala ao teu coração nessa manhã, Ele está dizendo: eu tenho um lugar separado para você descansar. E você pode me perguntar: é nos Estados Unidos? Onde é o lugar que Deus tem preparado para que eu possa descansar? Em Mateus capítulo 11, em versículo 28, é o melhor lugar. Quando Ele disse: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É para esse lugar que você deve correr. Se você deseja, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos por esse momento de transmitir a mensagem da Tua Palavra a esse nosso ouvinte, Senhor. Queira abençoar ele, a sua família e tirar dessa situação que ele se encontra para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Que bom saber que podemos contar com a tua carinhosa audiência em mais um programa Assembleia de Deus em Ação. Não esqueça, visite a Igreja Evangélica Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Com certeza, aí na sua cidade, nós temos um templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Muito obrigado pela tua carinhosa audiência e esteja conosco também aqui na capital do estado de Santa Catarina. Acompanhe o nosso trabalho pelo www.adfloripa.com.br. Um forte abraço a todos, até a semana que vem.